Você já imaginou ouvir uma voz chamando seu nome no meio da noite? E se essa voz fosse a voz de Deus? Hoje você vai conhecer a história de um menino muito especial da Bíblia, chamado Samuel. Ele nasceu como resposta de oração, e ainda criança aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Fique até o final desta história, porque você vai descobrir como Deus transformou a vida de Samuel e como isso pode ensinar lições importantes para nós, até hoje. Jesus e a ovelhinha. Tudo começou com uma mulher chamada Ana. Ela era casada com Eucana, mas não tinha filhos, e isso a deixava muito triste. Ano após ano, eles iam ao templo da cidade de Siló para adorar a Deus. Um dia, Ana entrou no templo e orou com o coração cheio de dor. Entre lágrimas, ela fez uma promessa a Deus: Senhor, se me deres um filho, eu o dedicarei a ti por toda a vida. O sacerdote Eli viu Ana orando, e no início pensou que ela estivesse confusa, mas ela explicou: Não estou confusa, apenas estou derramando diante do Senhor a tristeza do meu coração. Então ele disse: Vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o pedido do seu coração. E Deus ouviu a oração de Ana. Ela engravidou e teve um filho, a quem chamou Samuel, que significa pedido ao Senhor. Quando o menino ainda era pequeno, Ana cumpriu a promessa. Levou Samuel ao templo e o entregou ao sacerdote Eli, dizendo: Por este menino eu orava, e o Senhor me deu o que pedi. Agora eu o entrego ao Senhor, para que sirva a Ele por toda a sua vida. Samuel passou a morar no templo, ajudando Eli e aprendendo a servir a Deus todos os anos. Sua mãe voltava para visitá-lo e levava roupas novas costuradas com amor. Ana nunca se esqueceu do filho, e o Senhor a recompensou, dando-lhe mais filhos e filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Mas havia um contraste muito forte dentro do templo. Os filhos de Eli não respeitavam a Deus, desobedeciam às leis e cometiam muitas maldades. Porém, Samuel era diferente. Ele era obediente, bondoso e se dedicava a servir ao Senhor. O coração dele estava preparado para ouvir a voz de Deus. Essa diferença entre Samuel e os filhos de Eli mostra às crianças uma lição clara. Quando escolhemos o caminho da obediência, Deus se agrada de nós. Certa noite aconteceu algo surpreendente. Samuel estava deitado no templo, quando ouviu uma voz chamando: Samuel. Ele se levantou rapidamente e correu até Eli, dizendo: Estou aqui. O Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei. Volte a deitar-se. Samuel obedeceu, mas novamente ouviu a voz: Samuel. Ele voltou até Eli, mas novamente Eli disse que não havia chamado. Isso se repetiu 3 vezes. Então Eli percebeu que era Deus quem estava chamando o menino. O sacerdote disse: Se você ouvir de novo, responda: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou a se deitar. E então a voz chamou novamente: Samuel, Samuel. O menino respondeu com humildade: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento, Deus falou com Samuel e revelou que iria trazer julgamento sobre a casa de Eli, porque seus filhos viviam em pecado e não se arrependiam. Imagine a cena: um menino tão jovem, mas que teve coragem de responder ao chamado de Deus. Isso cria um suspense que prende a atenção de quem ouve, porque todos querem saber o que acontecerá depois daquela noite. Na manhã seguinte, Samuel ficou com medo de contar a Eli tudo o que havia ouvido. Mas Eli chamou o menino e pediu: Meu filho, não esconda nada de mim. Conte-me todas as palavras do Senhor. Então, Samuel contou tudo, mesmo com o coração apertado. E Eli respondeu com humildade: Ele é o Senhor, que faça o que for bom aos seus olhos. A partir desse momento, Samuel se tornou conhecido como alguém que falava a verdade de Deus. Tudo o que Samuel dizia acontecia, porque vinha do Senhor. O tempo passou e Samuel cresceu. Todo o povo de Israel passou a reconhecê-lo como profeta. Ele não era mais apenas um menino que morava no templo, mas agora era o porta-voz de Deus para toda a nação. Israel inteiro soube que Samuel havia sido escolhido pelo Senhor para ser guia e profeta. Essa parte da história traz o sentimento de recompensa. Samuel, que começou como um menino entregue por sua mãe, tornou-se um dos maiores líderes espirituais de Israel. E aqui está a grande lição. Deus ouviu a oração de Ana, mostrando que ouve as orações sinceras. Deus falou com Samuel, mostrando que também fala com as crianças. Isso nos ensina que não importa a idade,
Qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus se tiver o coração aberto. Samuel nos mostra que obedecer ao Senhor desde pequeno é um caminho que traz bênçãos e propósito. A vida de Samuel nos ensina que Deus se importa com as crianças, responde às orações e chama pessoas para cumprir missões importantes. Ele foi um menino que disse sim ao Senhor e se tornou profeta de uma nação. Essa mensagem é poderosa, porque mostra que cada criança também pode ser usada por Deus para coisas grandiosas. E assim termina a história de Samuel. O menino que nasceu como resposta de oração, foi dedicado a Deus desde pequeno e se tornou profeta respeitado em todo Israel. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que ouviu essa história até o fim. Se você tivesse a chance de ouvir a voz de Deus como Samuel, o que você faria? Escreva nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus. E não se esqueça de compartilhar esta história com seus amigos, para que eles também aprendam com Samuel e descubram como Deus pode falar com qualquer um, até mesmo com as crianças.